E nessa semana tem tudo para o mercado de criptomoedas pegar fogo, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos ter eventos muito importantes para o mercado de criptomoedas, vamos ter eventos macroeconômicos muito importantes e também vamos ter eventos geopolíticos. É disso que eu vou falar nesse vídeo, vou atualizar a análise, as notícias, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, né? Bitcoin está relativamente parado, pessoal. Hoje, ontem, que foi sábado, tá final de semana, o mercado não costuma se mover muito. Nesse domingo, o Bitcoin tá dando uma aceleradinha aí, subindo em torno de 1%, mas não é muita coisa, né? Enfim, galera, vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, antes de falar dos milhares de eventos que vamos ter nessa semana, coisas importantes, coisas que devemos prestar atenção. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, galera. Nos últimos dias, o Bitcoin rompeu para baixo um padrão gráfico conhecido como topo duplo. O alvo desse topo duplo está ali na região dos 25.800 dólares, tá? Tainan, já foi buscar? Ainda não. Tainan, o mercado está subindo. Será que não está invalidando esse topo duplo? Pois é, pessoal. Ao mesmo tempo que eu estou vendo aqui um topo duplo mirando nos 25.800 dólares, eu também estou vendo aqui agora um possível fundo duplo rompido para cima aqui, tá? E se o Bitcoin for buscar o alvo desse fundo duplo aqui, que ele parece ter formado, né, que ele parece ter rompido já para cima, o alvo estaria na região dos 27.500, tá? Não acho que isso invalidaria aquele topo duplo que a gente tem com o alvo ali na região dos 25.800. São prazos operacionais diferentes, pessoal. Aqui a gente está olhando um prazo bem menor e no outro ali é um topo duplo que levou alguns dias para ser formado, tá? Então, eu continuo vendo aqui probabilidade o Bitcoin ir nos 25.800 nos próximos dias, porém agora a gente tem essa situação aqui do ponto de vista gráfico, o Bitcoin podendo voltar nos 27.500 antes de cair, tá? Essa aqui seria uma possibilidade se a gente considerar os padrões que são possíveis enxergar aqui, né? No gráfico diário, sem nenhum padrão muito claro, tá? O mercado naquela mesma situação dos últimos dias, muito lateral, não sai dessa faixa de preço ali entre 28 e 25, tá? Ele tá andando nessa região aí desde agosto que ele não sai, então realmente o mercado aí relativamente difícil de operar e até mesmo de analisar olhando só os gráficos, tá? Por isso que daqui a pouco eu vou falar da análise de sentimento, eu acho que ela nos ajuda muito, mas a gente não pode deixar de olhar o que vai acontecer nos mercados amanhã, tá? E durante essa semana, o mercado americano que vem caindo aí desde o mês de julho que a gente está vendo o SP500 corrigindo, tá? E na semana passada não foi fácil, foi uma semana aí que começou bem tensa. E galera, primeiro, tá? Uma coisa que a gente vai ter durante essa semana, temporada de balanços do terceiro trimestre dos Estados Unidos de empresas americanas. Isso costuma mexer com as bolsas americanas, que acaba impactando os mercados globais, inclusive as criptomoedas, tá? Se sai um balanço aí muito pior do que o esperado, ou algo do tipo, pode haver de alguma empresa americana relevante, como a Apple ou alguma dessas empresas que são muito grandes em market cap, acabar puxando o mercado para baixo, assustando o mercado, ou se vem melhor do que o esperado, o mercado pode reagir bem, tá? Dessa vez o mercado já está esperando aí uma redução nos balanços de muitas das empresas importantes, o mercado já está precificando o pior, então às vezes um resultado melhor do que o esperado pode surpreender bastante o mercado pode subir ali em um dia e nos outros dias ele acaba devolvendo, é muito comum acontecer isso em temporada de balanço, tá? O mercado costuma ficar volátil, então a gente já tem essa situação que impacta tudo, e como se não bastasse também vamos ter aí vários balanços, vamos ter vários dados, me desculpem, tá? Macroeconômicos nessa semana. Amanhã, segunda-feira, não temos nada de dado macroeconômico relevante. Porém, na terça-feira começa com vendas no varejo, dado muito importante às 9h30 da manhã. Na terça-feira de noite vamos ter dados de venda do varejo da China e principalmente PIB da China, pessoal. Esse dado é muito importante porque os dados vêm mostrando na China, a economia chinesa perdendo tração. E se a economia chinesa perde tração ao mesmo tempo que a economia europeia está perdendo tração e a economia americana está começando a perder força, isso pode ajudar a puxar os Estados Unidos e o mundo para uma recessão mais rápido, porque essas economias são conectadas e são assim globalizadas nessas economias. A economia chinesa, a economia americana, a economia europeia são economias que conseguem impactar o mundo inteiro. Então, se elas sofrem uma recessão, algo do tipo,
isso tende a bater no mundo inteiro, tá? Então é bem complicado isso. Vamos prestar atenção nesses dados da China, porque esses que vão sair nessa semana são importantes, tá? Na quarta-feira a gente vai ter licença de construção civil relativa ao mês de setembro demais, importante. Mas é na quinta-feira que nós vamos ter coisas mais importantes, galera. Vamos começar ali às 9h30 da manhã com pedidos iniciais do seguro-desemprego, dado importante, mostra como está o mercado de trabalho americano. Mercado de trabalho aquecido nesse momento não é bom, tá? Para o mercado é bom se ele vier ali acima da expectativa, os pedidos iniciais do seguro-desemprego. Índice de atividade industrial do FED da Filadélfia relativo ao mês de outubro, dado muito importante também. Venda de casas usadas relativos ao mês de setembro e o mais importante, galera, às 13 horas no horário de Brasília, vamos ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando. E ao contrário do que, vamos dizer assim, ao contrário do que se espera, né, do que aconteceu nas últimas vezes, ele vai dessa vez num evento ali propriamente econômico, tá? Teve alguns discursos do Jerome Powell, algumas conversas dele públicas aí recentemente, né? Uma foi com um clube lá, coisa ligada à educação, outro foi coisa ligada aos trabalhadores lá, mas dessa vez não, ele vai participar de um evento do Clube Econômico de Nova York e ele vai falar sobre coisas ligadas à política monetária, perspectivas dele para os Estados Unidos. E lembre-se, pessoal, nesse momento o mercado está em dúvida se os Estados Unidos vão subir os juros, né, se eles vão aumentar a taxa de juros na próxima reunião, se os juros vão ficar altos ali mesmo ao longo de todo o ano de 2024, como ele disse nas últimas vezes, como apareceu no dot plot. O mercado está muito ansioso para saber isso e vai ser também o último dado macroeconômico importante da semana, tá, galera? Isso aqui são eventos macroeconômicos que podem impactar os outros mercados, no caso principalmente o mercado americano, e por consequência acabar impactando o mercado de criptomoedas. E galera, tem outra coisa que devemos ficar atentos também durante essa semana, do ponto de vista geopolítico, tá? Recentemente, nesse final de semana, a gente teve mais um desfecho aí desse conflito que começou no Oriente Médio aí há mais ou menos uma semana, 9 dias, que não é bom, tá? O Irã alertou sobre mudanças no status quo do Oriente Médio e fez ali ameaças diretas e explícitas a Israel, tá? Caso Israel mantenha os ataques contra a faixa de Gaza, gente. Tainan, o que isso tem a ver com criptomoedas? Diretamente, não tem muito a ver com criptomoedas, mas um conflito naquela região envolvendo o Irã, galera, é complicado porque o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz, ele poderia dificultar aí todo o comércio global, poderia, vamos dizer assim, se algum país ameaçasse ele, como principalmente os Estados Unidos, ele poderia causar o caos na economia mundial, se ele quisesse, tá? Além de ser um grande produtor de petróleo. Tainan, você tá falando que ele vai vencer, que ele vai fazer... Não, gente, só tô falando que é um país poderoso, tá? Ele tem uma capacidade de desajustar as coisas, de causar instabilidade se ele for se sentir ameaçado, tá? A gente tem ali Israel de um lado ali, indo atrás dos responsáveis pelo aquele ataque que aconteceu aí há uma semana atrás, de um outro os Estados Unidos apoiando Israel, já avisou o Irã para não se envolver no meio, e aí o Irã vem e ameaça Israel, falando que se ele continuar fazendo esses ataques contra a faixa de Gaza, a coisa pode piorar. Ou seja, galera, a gente não está num momento muito estável, tá? As coisas estão bem certas e bem perigosas. Tainan, o que vai acontecer aí se o Irã se envolver e tal? É difícil saber, galera. Isso aí é tentar prever o futuro, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. Os mercados estão sentindo isso, estão começando a ficar com medo, tá? Do que pode acontecer ali no Oriente Médio. Isso, galera, a gente vê no comportamento do petróleo. Olhem esse candle aqui, galera. O petróleo subiu ali em torno de 5% na sexta-feira. O petróleo já estava se aliviando ali, voltando a cair, depois de subir por muito tempo direto, depois que a Rússia e a Arábia Saudita fizeram cortes na produção de petróleo, o petróleo começou a parecer que ia cair, mas aí aparece essa situação ali de Israel com a Palestina, aí entra no meio o Irã, não sabemos se pode acabar entrando no meio outro país árabe, tá? Mas o fato, galera, é que a situação lá no Oriente Médio parece estar escalando, tá? Ela parece estar envolvendo cada vez mais países. Começou ali com um ataque do Hamas contra Israel e a violência ela já está envolvendo ali nessa brincadeira, nessa situação toda, já está envolvendo 4 países: Israel, a Palestina,
o Líbano, porque o Hezbollah atua no Líbano e tá ameaçando Israel, tá lançando foguete, tá tendo uma confusão toda lá. E a Síria, tá? Israel fez um ataque nesse final de semana contra o aeroporto de Alepo, na Síria, tá? Essas notícias aí apareceram, eu compartilhei lá no canal do Telegram, não deixem de acompanhar. Mas o fato disso, galera, é que assim, a situação ela não tá parando, tá? Ela tá só se agravando, ela está envolvendo cada vez mais países e o maior perigo disso tudo, na minha opinião, é acabar entrando o Irã no meio dessa história diretamente, por enquanto não entrou. Se entrar, a coisa tende a ficar ruim, porque é um grande produtor de petróleo, o Irã está numa localização estratégica. Se os Estados Unidos resolvem fazer alguma coisa contra o Irã pode fechar aquele estreito de Hormuz, isso vai acabar com o comércio mundial, os preços do petróleo podem subir assim do dia para a noite, tá? Pode ser pior do que foi ali durante aquela invasão da Rússia contra a Ucrânia, tá? Então é algo realmente complicado que a gente tem que acompanhar com calma. A gente vê, galera, que essa situação do Oriente Médio, ela tá inclusive mexendo com o ouro, né? O ouro tá subindo muito forte, igual ele não sobe desde a situação lá da Rússia. Galera, olhem isso daqui. Olha o gráfico do ouro de sexta-feira, galera. Ele subiu na sexta-feira passada, sexta-feira 13 de outubro, o ouro subiu 3,5%. É um movimento muito grande para um ativo que tem um market cap tão grande. Tá? Isso aqui mostra que, embora muitas pessoas achem que não, essa situação desse conflito está assustando os mercados e, infelizmente, a coisa parece estar envolvendo cada vez mais países. Eu, sinceramente, torço para que isso acabe logo e pare e eles achem uma solução. Só que, assim, eu não estou conseguindo ver, tá? O que eu estou vendo é uma escalada cada vez maior. Tainan, como que isso pode bater no Bitcoin? Tem muita gente que acha que o Bitcoin ele vai servir aí como um ativo de proteção em caso de um conflito, né? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, galera. O Bitcoin, ele não é o ouro, tá? Ele não passou pela prova de tempo que o ouro passou. E o Bitcoin, na maior parte do tempo, ele acompanha muito mais o mercado americano do que o ouro, tá? Pelo menos é o comportamento que eu vejo aí. E dependendo da situação, às vezes até o ouro também acaba indo mal, né? Então, a gente viu isso ali na época da Covid, tá? Na época do Covid, muita gente achando que o Bitcoin ia ser um hedge em caso de ocorrer uma crise, né? De que, não, vamos comprar Bitcoin. Porque tem muitos influenciadores que vendem essa ideia aí na internet afora de que o Bitcoin é um ativo de proteção, né? Aí o que aconteceu ali na crise da Covid? O Bitcoin simplesmente caiu igual ou muito mais do que a maioria dos ativos ali de risco, até mesmo ativos que eram considerados de proteção, tá? Então, cuidado com essa história, cuidado com isso, não vá confiando em tudo que você vê na internet, não coloque todo o seu dinheiro em Bitcoin achando que você vai se proteger de uma eventual crise, porque não tem nada que garante isso, e nas últimas situações aí mais complicadas, globais, que o mundo passou, o Bitcoin, ele não reagiu muito bem, tá? Então, só para alertar vocês aí disso, muita gente não vai gostar, eu sei que tem muita gente que segue essas ideologias aí de que o Bitcoin é algo intocável. Não, é sempre bom você ter uma fração ali do seu patrimônio, uma fração pequena, alocada. O Bitcoin ele serve sim, a gente viu quando aconteceu a situação da Ucrânia no ano de 2022, o sistema bancário ucraniano ficou fora do ar e o Bitcoin ajudou essas pessoas a conseguirem transacionar dinheiro, tá? Agora, é uma situação bem diferente de uma crise econômica ou coisa do tipo, tá? É uma outra situação ali, é realmente que o sistema bancário ficou fora do ar ali nos primeiros momentos do início do conflito. Aqui, a gente está falando de uma outra situação que não tem como comparar, tá? A gente não sabe exatamente onde que vai dar isso e um outro assunto, galera, que a gente deve ficar de olho essa semana, na minha visão, impacta mais o Bitcoin e as criptomoedas do que qualquer outro assunto macro aqui durante os próximos dias, é a situação da aprovação de ETF, galera. Outubro parece ser um mês crucial para a clareza do ETF de criptomoedas. A gente vê, galera, não sei se vocês se lembram, tá? Nos últimos tempos está tendo uma conversa aí de ETF Spot Bitcoin da BlackRock, da Fidelity, entre outras empresas grandes aí. E o prazo para aprovação desse ETF, para decisão, para análise dessas propostas, ele foi adiado para entre o dia 16 e 19 de outubro, tá? 16 de outubro é amanhã, segunda-feira, galera. Então, se sair uma resposta amanhã, mesmo que não tenha evento macroeconômico, mesmo que não aconteça nada nos outros mercados, o Bitcoin pode se mexer, tá? O mercado de criptomoedas, ele tá aguardando isso é muito importante para o Bitcoin. Se esses ETFs forem aprovados,
tende a ajudar a entrar muito dinheiro no longo prazo. Se eles não forem aprovados agora, pode ser, ou é bem provável que seja adiado, tá? Se isso for adiado, vai ficar essa novela aí até o ano que vem, até 2024. E eu acho mais provável, inclusive, a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ir adiando isso cada vez mais, tá? Se eles forem adiando isso, a tendência é que vire uma novela e não se resolva tão rapidamente, tá? E aí o mercado costuma subir quando está na véspera dessas situações, né, de aprovar ETF, existe uma perspectiva, mas não tem nada garantido e o que a gente tem visto aí nas últimas vezes é sempre eles adiando, tá? Eu lembro até do outro ETF que tinha lá a proposta em 2018, né? Quando eu estava no mercado de criptomoedas já operando todo dia e eles sempre adiavam isso, o mercado subia ali na véspera do ETF, depois caía quando via que foi adiado, tá? Então, eu não espero um comportamento muito diferente, não, tá? Do ponto de vista de notícia, essa é a notícia mais importante da semana, na minha opinião. E temos aqui também que falar da situação da análise de sentimento, né, galera? O long short ratio caiu aí nesse final de semana, a taxa de funding subiu à medida que o mercado foi subindo, mas o que mais me chamou a atenção foi a queda brutal do Open Interest na Binance Futures. Aparentemente o mercado subiu ali e liquidou uma galera, tá? Que estava apostando em short ali de forma irresponsável, né? Mas a gente ainda continua naquela situação, pessoal. O long short ratio acima de zero quer dizer que tem mais pessoas apostando na alta. Se mais pessoas apostam na alta, existe risco de as baleias jogar o mercado para baixo para pegar o stop e tomar o dinheiro dessas pessoas. E a taxa de funding também positiva, mostrando que está mais caro apostar na alta, pelo menos dentro da Binance Futures. Tá? Se está mais caro para quem aposta na alta, é porque tem muito mais gente apostando na alta do que na queda. E isso justifica manter uma taxa de funding mais alta. Tá? Então, a gente está vendo aqui sinais de que o mercado está majoritariamente apostando na alta, o que ameaça o mercado de uma grande queda, porque se está todo mundo apostando na alta, como eu já disse, acaba sendo mais lucrativo para as baleias jogar o mercado para baixo, tá? E aqui temos que ir para o mapa de calor da High Block, galera. Começando aqui pelo de 7 dias. O que a gente está vendo, galera? Sim, o mercado de criptomoedas nos últimos 7 dias está com bastante liquidez abaixo e acima, mas aparentemente está com mais liquidez acima, tá? Lembrando que eu estou falando do prazo de 7 dias, o de um mês é mais relevante do que esse. E o que a gente vê aqui é o seguinte, aquela região dos 27.800 está cheia de liquidez, tem tudo para o Bitcoin voltar lá, e se voltar lá pode ser uma excelente região para abrir uma posição short, tá? Abaixo tem bastante liquidez na região dos 26.450, por enquanto ainda não foi lá, tá? Então, esses são os pontos-chave. 27.800 é uma forte resistência e a região dos 26.400 é um forte suporte que, de acordo com o mapa de calor dos últimos 7 dias, tá? Vamos aqui para o de um mês para a gente ter uma noção mais clara de como está a situação de um mês, dar uma visão bem mais ampla e bem mais precisa também. E aqui no de um mês a situação já é bem diferente, né? A gente tem tido uma acumulação de liquidez acima, mas temos mais liquidez concentrada abaixo, tá? Principalmente a região ali dos 25.800, que é alvo daquele topo duplo que eu comentei com vocês, tá? Então, meus amigos, eu vejo aqui uma grande possibilidade de o Bitcoin cair para a região dos 25.800 nos próximos dias ou semanas, não sei dizer exatamente qual dia, é difícil, tá? Mas a gente vê que tá com um imã muito mais forte puxando o mercado para baixo do que para cima, pelo menos de acordo com esse mapa de calor aqui, tá? Não é achismo meu. Além de a gente ter um padrão gráfico ali indicando isso, a gente também tem aqui no mapa de calor essa situação, tá? Então, temporada de balanço, situações geopolíticas muito complexas em andamento, aprovação de ETF essa semana, meus amigos, promete, tá? Eu acho que dá para buscar liquidez para todo lado se o mercado quiser e fazer as famosas violinadas, né? Que é quando o mercado faz um movimento similar ao do violinista, ele vai para um lado e vai para o outro rapidamente acertando todo mundo que está posicionado, tá? Então essa é a minha visão, galera. No mais, desejo a todos aí uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!